Ana 2, dia 5. Suprimento matinal. 1:10 da manhã. Rogo-vos, porém, irmãos, que não haja divisões entre vós, mas que estejais perfeitamente unidos na mesma mente e na mesma opinião. RM 15 para 5-6. Ora, o Deus da perseverança e do encorajamento vos conceda o mesmo pensar de uns para com os outros segundo Cristo Jesus, para que em unanimidade glorifiqueis, a uma só voz, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Se levarem a sério a restauração do Senhor e se levarem a sério o mover presente e atual, primeiro, devem preocupar-se com uma coisa: a unanimidade. Os 4 evangelhos mostram como o Senhor ensinou seus discípulos durante 3 anos e meio. Muito desse ensinamento está relatado nos evangelhos. Contudo, o Senhor disse em João que tinha muito a dizer aos seus discípulos que eles não podiam suportar, mas que morreria, ressuscitaria e voltaria tendo outra forma, como espírito da realidade. Parêntese que abre ... parêntese que fecha. Depois, ele partiu, por meio da sua morte, e voltou 3 dias depois para ficar com eles como o Espírito que dá vida. Após soprar-se para dentro dos seus discípulos, permaneceu com eles por 40 dias, para treiná-los a experimentar a sua presença invisível. Depois, ascendeu aos céus, deixando os discípulos na terra. O que fizeram os 120? Nada, exceto orar, e a chave da sua oração era a unanimidade. 1:14 da manhã. A primeira epístola do Novo Testamento é Romanos. Depois de, doutrinariamente, Paulo ter falado tanto sobre a vida cristã e a vida da igreja, disse aos crentes em Roma que eles precisavam estar em unanimidade e ter uma só voz. 15:6. A unanimidade inclui uma só mente, uma só vontade e um só propósito em uma só alma e em um só coração. Então exteriormente vocês terão uma só voz. Quem esteve em Los Angeles entre 1963 e 1973 se lembra que estávamos em unanimidade e tínhamos uma só voz. Todos os que iam às reuniões naqueles anos podiam sentir e perceber o impacto. Pelo fato de não haver opiniões dissidentes ou diferentes, havia o impacto. Treinamento de Presbíteros, volume 7. A unanimidade para o mover do Senhor, pp. 9-10, 12. Leitura de hoje. A unanimidade revelada no Novo Testamento é muito importante. É por isso que Paulo indicou aos santos em Roma que eles tinham de ser diligentes para estar em unanimidade. RM 15 para 5-6. Havia muitos problemas na igreja em Corinto e o verdadeiro fator para todos esses problemas era a dissensão. Alguns diziam que eram de Paulo e o apreciavam. Outros diziam que eram de Apolo e provavelmente gostavam da maneira como ele ensinava a Bíblia. Outros apreciavam Cefas ou Pedro, 1:12 da manhã. Isso é desarmonia, dissensão. Parêntese que abre ... parêntese que fecha. Há, no mínimo, 10 problemas em 1 Coríntios e todos provinham da mesma fonte. Não havia unanimidade, havia opiniões diferentes e não falavam a mesma coisa. 1:10 da manhã. Em 1 e 2 Coríntios, Paulo não usa a palavra unanimidade, mas enfatiza falar a mesma coisa. Quando alguém diz que é de Paulo e outra pessoa diz que é de Apolo, isso indica que não falam a mesma coisa. Todos nós temos de dizer: sou de Cristo. Dizer: sou de Paulo, ou sou de Apolo, é igual ao que Pedro disse no Monte da Transfiguração, que faria 3 tabernáculos: um para Moisés, um para Elias e um para Jesus. Então, saiu uma voz da nuvem que os cobria: este é o meu filho, o amado, a ele ouvi. E, de repente, olhando ao redor, a ninguém mais viram, senão só a Jesus com eles. MC 9 para 7-8. Todos nós temos de falar a mesma coisa. Por que razão Paulo
Apolo e Cefas tinham de ser mencionados. É por isso que Paulo perguntou aos coríntios: está Cristo dividido? 1:13 da manhã. Na segunda epístola de Paulo à igreja em Corinto ele também os exortou a pensar a mesma coisa, 1:11 da tarde. Em sua carta aos Filipenses, Paulo, da mesma maneira, exortou os santos a pensarem a mesma coisa, FP 2:2, 4:2. Treinamento de Presbíteros, volume 7. A unanimidade para o mover do Senhor, p. 16.